Paz, que a paz do Senhor Jesus esteja contigo. A verdadeira paz que excede todo entendimento, só Deus pode dar. Você sabia que anjos também têm sentimentos? Sentimentos, emoções. Sentimentos são sensações. Conforme você tem sentimentos, você pode sentir tristeza, pode sentir alegria, pode sentir raiva, sentir qualquer coisa. Anjos também sentem. Em Lucas, no capítulo 15, o escritor narra o discurso de Jesus, onde o Senhor Jesus fala de 3 parábolas. Parábolas são exemplos ou comparações. Jesus fala da parábola da ovelha perdida, da moeda perdida e do filho perdido. Ele diz que se um pastor perde uma das ovelhas, apesar de que ele tenha 100 ovelhas, mas se perder uma, ele é capaz de largar as 99 e ir atrás da uma perdida. Se uma mulher que tem 10 moedas perder uma, ela não vai ficar alegre com as 9, porque ela sabe que o conjunto não está completo só com as 9. Você se calhar já tem feito compras. Quando alguma coisa custa 10 mil, é 10 mil, não vai com 9 mil. Então, o conjunto é que mostra a força. Quer dizer, quando as moedas estão juntas, então todas têm valor. Se faltar uma, essa afeta o valor das outras. E depois Jesus fala também do filho que vivia com seu pai, mas decidiu sair de casa. São histórias, são coisas maravilhosas que você pode meditar com calma. Mas abra Lucas capítulo 15, versículo 10. Olha o que diz as Sagradas Escrituras. Assim também há alegria no céu por um pecador que se arrepende. Há alegria diante dos anjos por um pecador que se arrepende. Se há alegria diante dos anjos, quer dizer que anjos podem ficar tristes ou alegres. E os sentimentos deles dependem dos seres humanos. Quando um pecador se arrepende, os anjos ficam alegres. É simples. Se essa hora você se arrepender dos teus pecados, confessar que Jesus Cristo é o Senhor e vir para Deus, todos os anjos ficarão alegres e farão festas através da tua vida. O que são anjos, afinal de contas? Eu vou levar alguns minutos nesta hora para explicar um pouquinho sobre anjos. Há vários tipos de anjos. Os grupos mais conhecidos são querubins, serafins e arcanjos. Os serafins ocupam-se mais a louvar a Deus, como está em Isaías no capítulo 6, a partir do versículo 5. Bom, a partir do versículo 1 mesmo, o profeta Isaías vê anjos que adoravam a Deus, clamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor. No Salmo 34, versículo 7, fala que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem. O Salmo 91, versículo 11, fala que os anjos de Deus têm também uma missão de proteger. Esses que protegem, esses que fazem trabalho de guarnição, a maior parte deles são querubins. Querubins. A Bíblia fala de querubins protetores. E arcanjos são líderes de anjos. A Bíblia fala, por exemplo, do arcanjo Miguel. Anjos são criaturas sem corpo humano, mas que são pessoas. Posso assim dizer, eles têm sentimentos, eles têm emoções, eles pensam, eles agem, eles servem aqueles que hão de herdar a salvação, de acordo com Hebreus capítulo 1, versículo 14. Eles podem chorar, eles podem rir, eles podem sofrer, eles podem ficar numa boa vida. Por isso é que há anjos que pecaram, que são chamados agora de demônios. Esses anjos aguardam um castigo. Por que eles podem ser castigados? Porque eles sentem dor. Então, quando Jesus Cristo venceu a tentação lá em Mateus capítulo 4, no versículo 11, diz que o diabo fugiu e os anjos o serviram. Amado, não é à toa que João Batista pregou dizendo: arrependa-te. Jesus pregou: arrependa-te. Pedro pregou: arrependa-te. Porque quando alguém se arrepende do seu pecado, os anjos se alegram. Quando alguém vive no pecado, os anjos se entristecem, provocando sentimento nos anjos. Se você
refletir na Bíblia Sagrada, vai ver que o que mais entristece os anjos de Deus e até o próprio Deus são pecados. O pecado te separa de Deus. O pecado impede as orações. O pecado impede a comunhão com Deus. Arrependa-te dos teus pecados. Estarás provocando alegria nos anjos de Deus. Não importa qual seja o pecado, se você tiver coragem de confessar, Deus irá te perdoar. Se confessar os teus pecados, Deus é fiel e justo para te perdoar os pecados e te purificar de toda injustiça. Provoque sentimento de alegria nos anjos de Deus através do arrependimento. O arrependimento deve ser uma prática constante, porque a carne em que você vive é sujeita a falhar, mas você não deve se conformar com a falha. Errou, acerte. Caiu, levante-se. Pecou, confesse. Afastou-se de Deus, volte para Deus. Esfriou teu amor por Jesus, volte a amar Ele. Volte a buscar Ele. Volte a orar. Volte a jejuar. Volte a participar nos cultos de adoração a Deus. Volte a cumprir com os teus deveres dentro da casa de Deus. Deveres de louvar, de ofertar. Volte, porque existe um grupo de anjos que faz óbito. Dia e noite choram, gritam, não estão felizes, não estão em paz. Os corações deles estão amargurados, estão completamente tristes por causa de alguém que não quer voltar para Deus. E esse alguém pode ser você. Por isso que Deus trouxe essa palavra para ti. A Bíblia diz em Hebreus que quando ouvires a voz do Senhor, não endureça, por favor, não endureça o teu coração. Deus te ama tanto. Deus amou você de tal maneira que deu seu Filho unigênito para morrer no teu lugar. E esse Filho disse: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus não está feliz por ter tanta gente a lhe adorar, porque ninguém pode ocupar o teu lugar no coração de Deus. Existe um lugar vazio nos átrios de Deus, como alguém cantou, que só você pode preencher. Arrependa-se dos teus pecados, crê no Senhor Jesus, e os anjos ficarão alegres, farão festa por causa de ti. Você será o motivo da festa, será o aniversariante no reino dos céus. Hoje é dia de festa, mas essa festa só vai acontecer se você se arrepender. Deus abençoe você em nome de Jesus. Amém e amém.